Muito bem, pessoal, eu, a pedidos de alguns alunos, especialmente o Thiago Martins, estou gravando essa sequência aqui. Eu pretendo que tenha 2 videoaulas analisando o amplificador transistorizado, emissor comum, e nesta videoaula a gente vai fazer a análise CC, análise de corrente contínua, e na próxima análise em corrente alternada. A gente vai calcular tudo, absolutamente tudo que é possível desse amplificador emissor comum transistorizado. Um estágio, por enquanto, se vocês quiserem, a gente pode fazer com mais estágios e a gente calcula tudo também. Muito bem, então, o amplificador que a gente vai usar como teste aqui para vocês verem é esse aqui. É ele que nós vamos calcular tudo. Então nós temos um gerador aqui de 2 mV de pico, 1 kHz de frequência, com uma resistência interna de 600 ohms. Temos aqui a parte do amplificador e a nossa carga aqui na saída, que é de 1 kΩ. Como vocês sabem, esse gerador aqui ele pode ser um sinal de áudio, um sinal de vídeo, um sinal a ser amplificado, um sinal que vem de um microfone, de alguma fonte de energia que gere esse sinal pequeno e que aqui na carga vai ser amplificado. Tá? Bom, o primeiro passo para a gente fazer análise em corrente contínua, tá? Corrente contínua, é retirar os capacitores. Por que retirar os capacitores? Porque vocês sabem, vocês têm que ter esse conhecimento já, né, que o capacitor ele não conduz corrente contínua. Então, como a gente está fazendo uma análise de corrente contínua, o capacitor é uma chave aberta para a corrente contínua, a corrente não passa. Então, a gente tira os capacitores porque, estando com eles ou não, não vai fazer diferença nenhuma para a corrente contínua, tá ok? Para alternada sim vai fazer diferença, mas aí vai ser a análise da próxima aula. Então tiramos os capacitores, o circuito ficou simples desse jeito. Agora, o que nós temos que descobrir depois que nós tiramos os capacitores? Nós temos que descobrir a corrente de base, nós temos que descobrir o IB. Vamos pegar a caneta aqui? Nós temos que descobrir a corrente de base. Por quê? Porque a corrente de base é ela que controla o transistor, né? Vocês viram aí no nosso curso de transistor que a corrente da base é quem tem o controle total do transistor. Então a gente tem que descobrir ela, porque é a partir dela que a gente vai descobrir todas as outras correntes e tensões no transistor. Tá? Então, para a gente descobrir a corrente de base nesse circuito aqui, existem 2 métodos. Um fácil, menos preciso, que é o método 2.1, divisor de tensão, e o outro que é mais difícil, mas também é mais preciso. Tá? Eu vou fazer dos 2 jeitos para vocês verem. Então, o jeito fácil da gente descobrir o IB é o seguinte: aqui eu tenho a base e eu quero descobrir essa corrente que está entrando aqui, o IB. Muito bem. Olha só, aqui na base, se vocês olharem bem, a gente vai ter um divisor de tensão, né? De um resistor de 1 mega em cima com um de 220K embaixo. Qual vai ser a tensão nesse ponto aqui, no meio do divisor? Bom, a tensão ali, que eu vou chamar de tensão VB, porque é a tensão que vai estar na base, vai ser aquela fórmula do divisor de tensão que vocês já devem conhecer, né? Então vai ser ali 220K, que é o resistor cuja tensão eu quero saber, dividido pela soma dos dois, 1 mega mais 220K, vezes o valor de VCC, que é 9 volts. Se vocês fizerem essa conta aqui corretamente, vocês vão chegar à conclusão de que VB equivale a 1,62 volts. Eu não vou fazer a conta aqui porque vocês devem saber isso aqui com tranquilidade, tá? Então a tensão aqui nesse ponto VB é 1,62 volts. Muito bem. Agora é o seguinte, eu tenho essa tensão aqui. Como é que eu vou achar essa corrente? Olha só. Esse trecho do circuito aqui, em que eu tenho o VB, do VB para o terra, eu sei que eu tenho 1,62 volts, ok? Muito bem. Olha só que interessante, pessoal. Desse ponto de vista do VB,
o que ele vai enxergar até o terra? Ele vai enxergar a junção base-emissor, não é isso? Ele vai enxergar isso aqui, que polarizado diretamente tem um potencial de 0,7 volts, tá? E ele vai enxergar também esse resistor de 1K, mas detalhe importante, tá? Eu vou até desenhar aqui do lado, ó lá, o VB, o que ele enxerga até chegar no terra, né? Analisando essa malha aqui, ele vai enxergar a junção base-emissor do transistor e vai enxergar o resistor ali do emissor, o RE, até chegar no terra. Pois bem, pessoal, olha só que interessante. Eu sei que o meu ganho desse transistor aqui é de 200, tá? E o que é legal no transistor é que se eu olhar do ponto de vista da base, tá? Do ponto de vista aqui do meu VB, esse resistor aqui, ele não vai valer 1 kΩ. Ele vai valer 200 vezes mais. Por quê, gente? Porque o sinal que entra aqui, ele não vai sair aqui amplificado 200 vezes, a corrente de base que entra aqui, ela vai sair aqui 200 vezes maior. Então, a resistência que ele enxerga aqui não vai ser 1K, vai ser 200 vezes mais. Vai ser RE vezes beta. Então, essa resistência aqui, ela vai ser 1K vezes 200, ou seja, ela vai ser 200 quiloohms. Olha só que interessante. Do ponto de vista da base, ele enxerga tudo aqui amplificado pelo fator do ganho. Então, pessoal, muito simples. Se o meu VB é 1,62 volts e aqui eu tenho 0,7 volts, do ponto de vista da base, então, a tensão que vai sobrar aqui, no meu resistor de 200K, nesse resistor virtual de 200K, que é o que a base enxerga, vai sobrar então 0,92 volts, ok? Esse 0,92 volts seria a tensão do ponto de vista da base aqui no resistor RE. Então eu tenho a tensão, eu tenho a resistência, calculo a corrente que eu vou ter nesse circuito aqui, a corrente aqui, enfim. Então a corrente na base vai ser lei de Ohm, né, gente? 0,92 dividido por 200K, e vocês vão chegar no resultado de que a corrente da base, por esse método, equivale a aproximadamente 2,42 microamperes. Tá? Então, esse é o método fácil de se chegar nessa corrente da base, ok? 2,42 microamperes. O método mais preciso, porém mais difícil, é por Thevenin, usando o teorema de Thevenin. Como é que eu uso o teorema de Thevenin? Você já tem que ter esse conhecimento. Mas, olha só, eu vou retirar toda essa malha aqui do transistor, porque o que me interessa é esse item aqui, esse instante aqui da base, tá? Então, olha só, eu tirei o transistor e aí eu vou usar o teorema de Thevenin para descobrir a tensão de Thevenin nesse ponto e depois a resistência de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin vai ser o divisor de tensão aqui para a gente achar a tensão de Thevenin na base. Então, a tensão de Thevenin vai ser o divisor de tensão que a gente já fez e que a gente concluiu que dá 1,62 volts. Muito bem. Para eu achar a resistência de Thevenin, vocês sabem, né, eu tenho que curto-circuitar as fontes de tensão, né? E aí, olha só, curto-circuitei. Então, a tensão de Thevenin eu vou trazer para cá 1,62 volts. E a resistência de Thevenin vai ser a resistência que eu vou enxergar a partir desse ponto. E como eu tenho terra aqui e terra aqui, pessoal, eles estão interligados. E como essa fonte ela está em curto, se vocês analisarem, vocês vão ver que esses dois resistores estão em paralelo. Tá? E como eles estão em paralelo, a resistência de Thevenin vai ser o resultado dos dois em paralelo. Ou seja, 1 mega em paralelo com 220 kΩ, nós vamos chegar à conclusão de que a resistência de Thevenin será igual a 182,328 kΩ. E onde a gente vai chegar com isso aqui, pessoal? Com esse valor da resistência de Thevenin e da tensão de Thevenin, pessoal. A gente vai pegar esses valores e vai simplificar o nosso circuito. Ou seja, o que antes era 2 resistores com um divisor de tensão no meio, agora vai ser substituído por uma fonte de tensão
de 1,62 volts e um resistor de 182,3 kΩ. E é isso aqui que vai entrar no nosso transistor, tá, ok? No nosso transistor aqui, cujo valor do RE, vocês lembram, né, é de 1 kΩ. Pois bem, feita essa conta aqui, né, e lembrando que o ganho desse transistor é 200, a gente vai lembrar aqui, então, que do ponto de vista da base, esse resistor RE não vale 1K, ele vai valer beta vezes mais. Como beta é 200, esse resistor aqui, ele vai valer 200 kΩ. E aí eu tenho um circuito em série aqui, né, com uma fonte de tensão 1,62 volts, dois resistores, um de 200K, outro de 182, e 0,7 que fica aqui. Se vocês calcularem isso aqui, que eu espero que vocês saibam calcular, né, os dois resistores a gente soma, tira o 0,7 que fica aqui, vocês vão achar uma corrente que vai dar exatamente o mesmo que a gente deu lá anteriormente. Vai dar uma corrente aí de 2,42 microamperes, que é a corrente da base, tá? Esse método aqui, ele é mais preciso, ok? Mas se o amplificador ele está bem projetado, vocês vão chegar nos dois métodos a resultados bem parecidos. Se o amplificador estiver mal projetado, aí vocês vão chegar a resultados que podem ser bem diferentes. Esse método aqui é o mais preciso, usando TVNAM, e vocês vão chegar a um resultado preciso mesmo se o amplificador estiver mal projetado, tá? Então é aconselhável, se você não sabe que o amplificador é um bom amplificador, que ele foi bem projetado, usa o método de TVNAM. Se você tem certeza que o amplificador foi bem projetado, usa o método do divisor de tensão. Fica a critério de vocês, ok? Então eu descobri a corrente de base, 2,42 microamperes. Agora, pessoal, agora ficou fácil. Eu sei que essa corrente aqui é 2,42 microamperes. E agora eu consigo descobrir tudo, quer dizer, eu sei a corrente de base, sei que o ganho é 200, então eu sei que a corrente do coletor vai ser 200 vezes maior. Ou seja, vocês sabem, IC é igual a beta vezes IB. Então, o nosso IC aqui vai ter o valor, se vocês multiplicarem aí, né, vocês vão ver que o valor do IC vai ser de aproximadamente 483 microamperes, o valor do IC, e que o valor do IE vai ser a soma de IB com IC, que vai dar, se vocês somarem aí, aproximadamente 486,4 microamperes, né? Então, eu já descobri essas correntes aqui. E para eu descobrir a tensão, pessoal, lei de Ohm, não tem mistério. Eu tenho a corrente aqui do IE, tenho a resistência, acho a queda de tensão aqui, muito fácil, olha lá, 486,4 micro vezes 1K, vocês vão ver que vai dar 486,4 milivolts. Aqui a mesma coisa, olha só, 10K resistência, 483 microamperes, vocês vão ver que vai dar 4,83 volts. Então, de 9 volts que eu tenho aqui, 4,83 fica no resistor do coletor, 486 mili fica no resistor do emissor. O que vai sobrar aqui, então, no meu VCE, vai ser a sobra disso, né? Então, o VCE vai ser igual a 9 volts, menos 4,83, que ficou aqui no RC, menos 486 milivolts, que ficou no RE, e aí vocês fazendo a conta aqui, né? Vocês vão chegar à conclusão, vamos fazer a conta aqui, vamos pegar a calculadora, 9 menos 4,83 menos 0,486, de 3,68 é a tensão no VCE, tá? Então, 3,68. Muito bem, fácil, muito fácil. Para eu achar as tensões das correntes nesses resistores, pessoal, também muito tranquilo, tá? Eu sei que a tensão aqui, olha só, esse resistor RE, R2, ele está em paralelo com quem? Vocês sabem que em paralelo a tensão é a mesma. Ele está em paralelo com o VBE, que é 0,7, e com o nosso resistor do emissor, que é 486 milivolts. Para eu achar a tensão aqui, é só eu somar essas duas, o VBE, que é 0,7, o 486 mili, que é o RE. Aí eu somando as duas, eu tenho a tensão desse ponto até esse ponto, né? E aí eu acho a tensão, por lei de Ohm, acho a corrente.
Aqui a mesma coisa, né? Se eu achei a tensão X aqui, de 9, X ficou aqui, a tensão que sobrar, Y vai ser a tensão daqui, por lei de Ohm, acho a corrente. Então, tranquilo, pessoal, não tem mistério. A gente calculou tudo da análise CC e espero que tenha sido útil, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Essa é a análise CC. O que importa aqui dessa análise CC, pessoal, que a gente fez? O que mais importa e que a gente vai levar lá para a análise CA são os valores de IC e os valores de IE. São os dois valores que mais importam para a gente, que a gente tem que levar para lá, tá? São esses dois valores, IC e IE, tá? O resto a gente depois vai poder descartar. Mas eu achando IC, eu achando IE, eu nem preciso calcular as tensões, tá? É bom calcular as tensões para a gente ver se o amplificador está bem projetado, né? Por exemplo, o VCE está 3,68, ou seja, o meu transistor está ali um pouquinho abaixo do ponto do meio da reta de carga, né? Mas ele está amplificando, vai funcionar como um bom amplificador, tá? Se eu achar um VCE muito baixo, tipo 0, alguma coisa, ou muito alto, perto do VCC, eu sei que o transistor está em corte ou saturado. Mas como ele está ali mais ou menos no meio, então aparentemente o amplificador foi bem projetado. Esse valor aqui do VRE é mais ou menos 10 vezes menor que a tensão aqui, né, do RC, né, entre 10 e 5 vezes menor essas tensões, o que também indica que o amplificador está bem projetado. Enfim, isso são detalhes que aí a gente não vai ter condição de passar aqui em pouco tempo. Mas fica a dica para vocês. É isso aí, muito obrigado e vamos à análise CA do amplificador. Tchau!